Olá, começa agora mais um programa Em Pauta. Aqui é o espaço para você conhecer mais sobre o trabalho dos vereadores de Campinas. Nosso entrevistado de hoje é o vereador Thiago Ferrari, do PTB. O vereador cumpre seu segundo mandato. Na presidência da Câmara, foi o responsável pela organização da primeira eleição indireta da história de Campinas. É o segundo vice-presidente da Câmara Municipal e responde pela presidência da Comissão Permanente de Educação, Cultura e Esporte. Ele é autor de quase 2.000 indicações, quase 200 projetos e mais de 500 requerimentos. Olá, vereador, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, a gente mostrar um pouco do nosso trabalho, mostrar para o público o trabalho do vereador, para que a gente possa realmente ter essa interatividade com a população saber o que faz e dar uma prestação de contas que eu acho que é importante a gente fazer. Vereador, o senhor iniciou sua carreira política como subprefeito em Barão Geraldo. Apesar do senhor ter sido eleito pela cidade inteira, Barão tem sido o seu foco? Olha, na verdade, a minha participação começou quando eu comecei a participar de movimento de associação de bairro, comecei a participar do Conseg. Isso eu já considero o início da minha vida pública, me envolvendo nas questões públicas para que a gente pudesse mudar a nossa sociedade, a nossa região, o nosso bairro. Efetivamente, com uma carreira, com cargo público, foi como subprefeito. Barão Geraldo, minha família mora lá, a gente mora lá, cresci lá, então a gente tem um carinho especial. Mas eu entendo que o vereador é o vereador de Campinas. A nossa função é estar próximo da população, criar condições para que a gente possa interagir com a população, independente de bairro, independente de região, independente de classe social. O importante é a gente criar instrumentos para que a gente possa fazer a população ser ouvida. Acho que o vereador ele tem que saber ouvir a população e saber reivindicar da forma correta os direitos da população. E é dessa forma que o vereador ele realiza suas funções como constitucionais, como fiscalizador do executivo, cobrando o executivo, fiscalizando ver se o serviço do executivo está funcionando, e aí a gente atua na cidade inteira. E isso através de indicações e requerimentos? Exatamente. Muitas vezes, através de reunião com os secretários, o importante eu acho a gente ser efetivo, ser pragmático e mostrar resultado e dar resposta para a população. Eu, quando comecei na subprefeitura de Barão Geraldo, eu tinha a ilusão de que se eu mostrasse boa vontade, querer resolver, todo mundo ia entender que a gente estava querendo ser responsável e tentar transformar. Com o tempo a gente vê que a política envolve uma série de circunstâncias. As questões são questões muito passionais, porque a gente está lidando com o público, está lidando com questões partidárias. Então, como que a gente trabalha para que essas questões mais passionais elas fiquem mais calmas, menos conflitantes? É fazer uma gestão mostrando que a gente está querendo cuidar da população, dando acesso para a população. Então, como subprefeito, eu criei não é criar, eu montei uma subprefeitura onde haviam diversos serviços para atender a população. Então, uma subprefeitura que antes ela era responsável apenas pela poda de árvore, cortar o mato, fazer o tapa-buraco, eu montei uma equipe transformando a subprefeitura realmente numa prefeitura descentralizada. Então, na minha gestão, e depois não houve mais isso, havia uma assistente social para cuidar das ocupações das pessoas que necessitavam de cuidados relacionados à assistência social. Havia uma advogada que dava de sexta-feira, estava lá para atender as pessoas, para fazer uma orientação jurídica. Havia uma pessoa cuidando das questões de saúde pública, outra cuidando das questões das escolas, e essa interação toda a gente mostrou uma ação que a gente estava querendo chegar perto da comunidade, querendo ouvir a comunidade e dando as respostas para a comunidade. Eu cito um exemplo, uma vez que eu fui numa associação de bairro, e até o presidente
me alertou, falou, Thiago, a população está um pouco arredia, porque eles estão aguardando algumas coisas que não chegaram ainda, então se você não se sentir à vontade, não precisa ir. E no caso eu falei, não, eu vou, porque primeiro é minha obrigação, tenho que dar satisfação. E segundo, eles vão entender o que eu estou fazendo, que a subprefeitura não está parada. E foi aí que eu expliquei, nessa reunião de associação, o que era Barão Geraldo. Primeiro eu falei, olha, nós estamos tratando de um distrito que tem 74 bairros, um distrito que tem 66 mil pessoas. E aí eu expliquei para eles, para a gente ter uma ideia, o estado de São Paulo, que é o estado mais desenvolvido do Brasil, ele tem 645 municípios. 80% desses municípios têm menos de 21 mil habitantes. Ou seja, Barão Geraldo é 3 vezes maior que 80% das cidades do estado de São Paulo. E aí eu expliquei para eles que nesses 74 bairros havia óbito por desnutrição infantil, havia ocupação, havia pessoas em área de risco. Tínhamos também os condomínios de alto luxo, tínhamos faculdades como a Unicamp, a PUC, Facamp. E aí eu comecei a mostrar todo o contexto que envolve Barão Geraldo e mostrei também todos os serviços que nós estávamos fazendo e o planejamento que nós tínhamos. E aí a população entendeu. Ficaram tranquilos, falaram, Thiago, a gente sai aqui tranquilo, sabendo que tem uma administração que está cuidando do distrito e sabendo que tem uma gestão que já planejou as ações dentro do nosso bairro. E é isso que eu entendo que o administrador público tem que fazer, é fazer a gestão e mostrar para a cidade, para a região que ele cuida, que ela está sendo cuidada, que a gente conhece o que está acontecendo e que a gente quer mudar essa realidade e que a gente não concorda. Então são essas ações que eu acho que é importante. Sair de lá com quase 80%, 79% de aprovação. E agora o senhor trabalhou nos dois lados, tanto no executivo quanto no legislativo, daí isso complementa as duas carreiras. Exatamente. Né? No legislativo é uma ação que é mais demorada. A gente tem que construir, porque envolve uma ação maior. As ações do legislativo que se transformam em leis, elas envolvem a cidade inteira. Quando você está na subprefeitura, é mais operacional. Você está lá para fazer um tapa-buraco, para arrumar uma escola. Quando você está no legislativo, você tem que ter essa interlocução com a prefeitura e que daí não depende mais já de você, mas do seu pedido, da sua construção. Mas é importante, eu gosto do legislativo também, porque a nossa atuação, ela abrange Campinas inteiro. Aliás, ela pode extrapolar também Campinas, porque quando a gente vê questões que envolvem outras cidades vizinhas, a gente pode estar também nos envolvendo para ajudar, como é a questão de segurança pública, que não adianta cuidar só de Campinas, se a gente não olhar para Hortolândia, para Valinhos, Sumaré, Jaguariúna. Então, é importante que a gente sempre faça ações pensando em todo o contexto que envolve isso. Eu vejo que a população hoje cobra muito do político. E eu vejo que cobra do político que não dá acesso à população. Eu tenho visto assim, que às vezes as pessoas que não nos conhecem, às vezes vêm com pedra na mão, cobrando, e quando a gente conversa, mostra nosso trabalho, mostra como a gente faz, as pessoas se desarmam. E ao invés de estar com pedra na mão, acaba se tornando um aliado, nos ajudando, nos dando informações. Então, é importante, eu vejo a importância da gente dar acesso à população. Acho que o princípio básico que eu levo comigo é dar acesso para a gente dialogar com a população. E se tiver que falar ou não, que fale ou não, pelo menos ela sabe, olha, me deu a resposta e foi sincero, acho que é sinceridade. Ninguém quer mais enrolar, ninguém acha mais que o político é uma pessoa iluminada, ninguém mais se engana falando que o político vai bater no peito e vai resolver. As pessoas querem a sinceridade que a gente pegue e trate sabendo o que a gente pode fazer. E o senhor acredita, por exemplo, vai haver um plebiscito em outubro, que é para decidir se as regiões do Campo Grande e Ouro Verde vão se tornar distritos ou não. O senhor acha que algumas pessoas estão sonhadoras em relação à transformação dessas regiões em distritos? Eu me posicionei e deixo bem claro. Eu até quando eu fui subprefeito, eu fiz a minha pós-graduação justamente em gestão pública, baseado
em tudo que a gente havia montado na subprefeitura de Barão Geraldo. Uma das coisas que eu tenho colocado, eu tenho cobrado um posicionamento da prefeitura, é com relação, tudo bem, transformado o distrito, quais serão as ações que a prefeitura fará para que esse distrito realmente tenha uma mudança? Eu falo, é importante o distrito? Eu acho que a cidade cresceu, as cidades cresceram, principalmente Campinas. A região do Campo Grande e do Ouro Verde, para se ter uma ideia, tem Campo Grande, acho que tem quase 200 mil pessoas, Ouro Verde 300, dá 500 mil pessoas. Ou seja, olha o tamanho disso daí. Então a administração pública tem que olhar mesmo com outros olhos, tem que descentralizar e tem que dar autonomia. O que eu cobro da prefeitura, que eu cobro do posicionamento do prefeito, é que ele nos mostre qual vai ser o caminho que vai seguir para que realmente haja mudança. Meu posicionamento eu deixo claro, sou favorável à transformação de distrito. É importante porque isso reforça a regionalidade daquela região. Mostra que tem uma situação diferenciada de outra parte, por exemplo, mostra que realmente a região do Campo Grande tem características bem diferentes do Ouro Verde, assim como Barão Geraldo tem características diferentes de Sousas, que Sousas tem características diferentes de Joaquim Egídio. Então é importante a gente cuidar essas características para fortalecer essas características. Eu cito o exemplo de Barão Geraldo. Ele tem algumas vocações que todo o planejamento que a prefeitura fizer, ela tem que levar em consideração. Ela tem que levar em consideração que lá tem uma vocação para a área de saúde. Então, até quando você for pensar no desenvolvimento da cidade, você tem que falar, olha, as questões ligadas à saúde, seja hospitais, acesso, clínicas, zoneamento, Barão Geraldo tem essa vocação. Tem uma vocação universitária também, com as faculdades. Então, no planejamento da cidade, o prefeito tem que levar em consideração essa característica de Barão Geraldo. Tem a questão da visão das pessoas que moram em Barão Geraldo, que querem uma região mais bucólica. Então, tudo isso tem que ser pensado. Na região do Ouro Verde, tem a região dos diques, tem a região das indústrias. Então, a gente precisa saber que ali tem a questão das indústrias e tem também a questão das moradias, das pessoas que moram lá. Então, é importante que a prefeitura olhe o desenvolvimento da cidade por esse prisma e crie nessa região condições para que todos cresçam. Tanto a indústria quanto as pessoas que moram lá, com serviços, com acesso, com melhoria. Então, quando a gente fala em distrito, a gente está caracterizando a região, mostrando que essa região tem uma característica peculiar e que a gente tem que cuidar para que essa região se desenvolva e ela se desenvolvendo de forma sustentável, de forma ordenada, ela vai também levar o desenvolvimento da cidade como um todo. Então é importante a gente pensar isso, é importante um posicionamento da prefeitura, mostrar que realmente vai haver uma descentralização. E eu falo, não dá para chegar a fazer isso de uma vez, mas eu cito o exemplo de São Paulo. São Paulo se dividiu em várias subprefeituras. São Paulo tem uma população 10 vezes maior que Campinas. Uma subprefeitura de Barão Geraldo, uma subprefeitura de São Paulo, desculpa, é do tamanho de Campinas praticamente. E com o transcorrer da evolução dessa autonomia que eles deram para a subprefeitura, hoje existem certas regiões que têm autonomia até orçamentária. Então, o próprio subprefeito, junto com a população, vai poder decidir quais são as prioridades dentro do orçamento que tem na subprefeitura para o bairro deles. Isso é um passo que não se dá de uma hora para outra, que senão é capaz até de se dar um tiro no pé. Mas é importante a prefeitura dar diretrizes que quer chegar nisso daí. E não apenas fazer um plebiscito onde não haja um compromisso, onde a população vai ficar frustrada depois. Fala, poxa, votamos o plebiscito, mas não mudou nada, só mudou o nome. Então é importante a gente trabalhar, é importante a gente pontuar e é importante a gente cobrar a prefeitura para que ela se posicione nesse sentido, levando serviços, levando melhorias e dando diretrizes com relação à autonomia desses distritos, desses
desses subprefeitos que virão e as subprefeituras também que já tem. Tá certo, vamos aguardar em outubro a votação para decidir se Campo Grande e Ouro Verde serão distritos ou não. Vereador, infelizmente o nosso tempo já se esgotou, passa super rápido, mas voltaremos no próximo programa para continuarmos a divulgar o seu trabalho aqui na Câmara Municipal. Muito obrigado pela oportunidade, parabéns à TV Câmara pela iniciativa e é dessa forma que a gente consegue mostrar, ressaltando mais uma vez o trabalho da Câmara, o trabalho dos vereadores. Muito obrigado. Obrigada. O programa Em Pauta fica por aqui, lembrando que além da veiculação pelo Canal 4 da NET, você pode acompanhar também a entrevista do vereador Thiago Ferrari no YouTube através do canal da TV Câmara Campinas. Nós agradecemos mais uma vez a sua audiência e até o próximo programa.